Verão de 1964. Nas ruas de Nova York estouram violentos confrontos. Os conflitos entre os policiais brancos e a população dos bairros negros se transformam em um banho de sangue. Décadas de luta pelos direitos civis ainda não puseram fim às injustiças e ao racismo que sofrem os afro-americanos. Os distúrbios enfurecidos são o resultado da morte de um adolescente negro pelas mãos de um policial. No Harlem, a indignação e a revolta estavam encarnadas por um homem. Nas fotos, Malcolm X quase nunca está sorrindo. Sempre mantém o olhar de um homem furioso. Nas cidades do norte, Malcolm X era o porta-voz da nação do Islã, o movimento dos muçulmanos negros que rejeita violentamente os americanos brancos e seus valores cristãos. No começo dos anos 60, a mídia estava orquestrando um combate que ao mesmo tempo aterrorizava e tranquilizava a América. Malcolm X versus o reverendo Martin Luther King, líder do movimento dos direitos civis que combatia a segregação nos estados do Sul. Martin Luther King, o herói da resistência pacífica, era o alvo favorito das críticas de Malcolm X. The white man pays Reverend Martin Luther King, subsidizes Reverend Martin Luther King, so that Reverend Martin Luther King can continue to teach the Negroes to be defenseless. Luther King nunca respondeu diretamente aos ataques de Malcolm X. Ele nunca concordou em debater com ele. A única vez que eles se encontraram em Washington, os dois homens trocaram apertos de mão, mas mal se falaram. Mas existe uma foto que ficou imortalizada, uma imagem que reúne dois sonhos opostos da causa negra. Martin Luther King versus Malcolm X. Dois sonhos afro-americanos. Temos muitos jovens hoje em dia que se juntam nas esquinas, eles vendem drogas ou sei lá. Eles não sabem que houve uma época na nossa vida que a gente não podia sair na rua sem ter problema, sem que a polícia nos perseguisse ou tentasse nos matar. Eu tento que eles saibam, eu tento que eles entendam que a liberdade não é grátis. Todo dia as pessoas morrem pela liberdade. Liberdade não é grátis. E esses dois caras, esses dois homens morreram para que a gente tenha direitos básicos, para que eu ande pela rua sem ser incomodado e ser capaz, sabe, de fazer coisas normais como todo mundo. Eles eram os guardiões da sua época. Eles vieram e arriscaram suas vidas. Quando você fala Martin, se você sair e falar com seu povo, você vai morrer. Martin ainda tinha a determinação de morrer. Pelo que ele iria dizer. Disseram a Malcolm a mesma coisa. Se você sair e falar com seu povo, você vai morrer. Ele estava determinado a enfrentar a morte e dizer, eu vou falar de qualquer maneira. E você pode ir até a sua verdadeira natureza. Você parece com Malcolm, você age como Malcolm, e você parece com Martin, e você age como Martin. Está pronto para morrer pelo que você acredita, porque você sabe que não tem causa maior do que ser o melhor ser humano que Deus colocou nesse planeta. Esse é o seu Malcolm, esse é o seu Martin. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Ain't gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking, walking up to freedom's land. Foi cantado o movimento dos direitos civis. Nós estávamos no Sul Profundo e o povo afro-americano era um povo religioso. E a maioria ia a igrejas cristãs. Uma coisa que Martin Luther King trouxe, ele também era um pastor batista. Uma mensagem que ele trouxe era: temos que tirar a igreja dessas quatro paredes. É uma frase que ele sempre dizia. Temos
temos que tirar a igreja dessas 4 paredes, que os ensinamentos dessa igreja e que essa teoria e a tese das igrejas, também as essências dos sermões, devem chegar onde estão os problemas. Luther King teve seu batismo político no Alabama, um dos estados mais racistas do Sul, onde muitos brancos se comportavam como se a escravidão não tivesse sido abolida um século atrás. Em Montgomery, King organizou uma campanha para boicotear os ônibus. Esse foi o início da maior luta contra as leis segregacionistas que mantinham os brancos e os negros separados nas áreas públicas e que proibiam os negros de votarem. You don't not only have a right to be free, we have a duty to be free. Yeah. And so when you sit down on the bus and you sit down in the front or you sit down by a white person, you're sitting there because you have a duty to sit there, not merely because you have a right. You have a duty to sit there because as long as you sit in the back, you have a false sense of inferiority. And so long as you let the white man sit in the front and push you back there, he has a false sense of superiority. King trabalhava para destruir esses cartazes que proibiam os negros de sentar-se onde queriam no ônibus, ou que os proibia de viajar em transporte público, os proibia de votar e todas essas coisas que o povo negro era proibido de fazer no Sul. Mas, no Norte, os negros sempre puderam votar. Mas é como Malcolm dizia, você pode até votar, mas terminará votando para ninguém, porque já decidiram que você não vai ter poder algum. Eu me mudei para o Harlem no verão de 62. Me mudei uma sexta-noite. No sábado acordamos e, em vez de desembalar, nós decidimos que caminharíamos pela rua principal do Harlem, que era a Avenida Lenox, que agora é Boulevard Malcolm X, e dar uma olhada na comunidade. Quando chegamos na Avenida Lenox, vimos uma grande multidão. Então perguntamos o que está acontecendo. Eles disseram que Malcolm ia falar. Nós ouvimos falar dele, o bicho-papão. Acreditava na violência, atirar, matar caras brancos, essas coisas. Mas isso é o que a gente tinha ouvido. Então dissemos, vamos escutar ele. It is time for you and me to see for ourselves. It is time for you and me to hear for ourselves. And it is time for you and me to fight for ourselves. We don't need anybody today speaking for us, seeing for us, or fighting for us. Ele falou bastante dos ataques psicológicos da supremacia branca, o ataque às nossas mentes. E isso para mim serviu para abrir os olhos. Quando ouvi isso e comecei a perceber todas as coisas que aconteceram comigo enquanto crescia, outras coisas, que agora percebo que parte daquilo, os filmes, sabe? Todas aquelas coisas eram parte desse ataque para a gente se sentir inferior. Você precisa entender que chamar uma pessoa de negra nos anos 50 e 60 era um insulto muito pesado. Foi Malcolm X que, quase sem ajuda de ninguém, transformou a consciência racial do povo negro para que eles deixassem de ter qualquer tipo de vergonha por serem negros. The Honorable Elijah Muhammad has stopped us from stealing, and we did steal. He stopped us from gambling, and he stopped us from lying. Stealing runs rampant in Harlem. Gambling runs rampant in Harlem. All types of evils and vices that tear apart our community run rampant in Harlem. No Harlem, todos conheciam a história de Malcolm Little, o jovem bandido que havia descoberto a nação do Islã e seu profeta Elijah Muhammad na prisão. Foi Muhammad quem converteu Malcolm no porta-voz desse movimento negro separatista, com essa visão racial de um mundo em que os muçulmanos negros viveriam separados dos brancos. Graças a Malcolm X, a nação do Islã se tornou popular nos guetos dos estados do norte. Muitas pessoas que eram viciadas deixaram as drogas, colocaram um terno e começaram a acreditar na nação do Islã. Enquanto que, nesse ponto, o cristianismo, seja cristianismo branco, liberação cristã negra,
não os estava atingindo, mas Malcolm sim. E isso endireitou muitos jovens que tinham saído do caminho e tinham acabado se tornando marginais. E ele lhes devolveu o sentido, o orgulho de serem eles, de serem negros. Essa organização estava sempre interessada em oferecer uma opção e uma alternativa aos afro-americanos. Sabe, tinha uma coisa, o que nós falávamos em termos de metas e objetivos que queríamos era bem distante do que tínhamos. Sabe, você segue o cristianismo, por exemplo. Bem, isso está conectado à escravidão. Está conectado ao seu escravocrata. Sabe, ele não está pensando no seu benefício. Ele está te dando uma religião que apazigua o seu potencial para a violência e para a rebelião. Minister X, you have described the Muslim movement as a religious organization, and you've said that there are a great many misconceptions about your attitudes and stated views. Could we press for a very simple answer to one question? Do you hate all white people? I don't think it's a fair question. The white man doesn't even come into my attitude. Mr. Muhammad teaches us to love our own kind and let the white man take care of himself. For a white man today, sir, after kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise that could be bought and sold at will, and then 100 years since the Emancipation Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes, do they hate them? Okay. Malcolm falava com a mídia branca, mas ele não estava tentando convencer a mídia branca que o que ele dizia era verdade, porque ele sabia que eles iriam distorcer o que ele dissesse. Mas King, por outro lado, como artista da oratória, estava sempre tentando de qualquer jeito conseguir a atenção da mídia para usar a mídia para que apoie o seu importante enfoque de não violência para a mudança social. Após a revogação das leis segregacionistas nos ônibus do Alabama, King leva sua retórica aos outros estados do Sul, surgindo como líder dos movimentos dos direitos civis. We do not want to wait 50 years for our rights. We don't want to wait 25 years for our rights. We don't want to wait 10 years for our rights. We want all of our rights. We want them here, and we want them now. This is the meaning of the revolution. O jovem pastor se tornou uma celebridade e a mídia elogiava a efetividade de seu enfoque não violento. King e seus assessores usaram a televisão estrategicamente. Na frente das câmeras, tentavam provocar a violência das autoridades. Ensinavam aos manifestantes a não serem hostis com o adversário, mas sim resistir pacificamente. King, muitas poucas vezes em seus comentários públicos, fala sobre atrair a televisão. Ele fala sobre atrair a consciência da nação. Claro, você não pode atrair a consciência da nação senão através de uma grande mídia nacional. E as notícias na TV, sabe, no início do seu apogeu, nesse período, é o caminho mais direto para chegar a uma audiência nacional. The method of nonviolent resistance is one of the most potent, if not the most potent weapons available to oppress people in their struggle for freedom. As cidades do norte ignoram a mensagem da não violência. Malcolm X ia regularmente às delegacias para denunciar violência policial. I'm not satisfied with the fact that the police in this downtown area has punched one of our brothers in the mouth, and the brother wasn't breaking any law. He was only selling papers, and it would be dangerous for them to get the impression that we endorse Martin Luther King's philosophy of turn the other cheek. Malcolm
representava o tipo de atitude e a perspectiva política de muitos jovens negros, supostamente militantes e radicais que vinham das áreas urbanas do norte. Tinham uma atitude diferente. Era difícil para eles assimilarem essa noção de não violência. Sabe, se alguém vier me bater, então que espere uma reação. Eu não me vejo caindo no chão de joelhos e dando qualquer tipo de vantagem extra ao meu inimigo. Malcolm dizia, se alguém bater em você, mande ele para o cemitério. A estratégia de não violência de Martin Luther King Jr. para Malcolm X era uma filosofia muito fraca. Era uma filosofia de ofereça a sua outra face. Era uma filosofia de não devolver o golpe de jeito nenhum. E Malcolm veio com uma tradição nacionalista negra que não acredita que você pode conseguir a sua liberdade, o seu autorrespeito, sua dignidade, simplesmente deixando que qualquer um bata em você e que você nem tente ao menos se defender. E é justamente por isso que Malcolm enfatiza a autodefesa. Mas King enfatiza a não violência porque se os negros, por acaso, reagem tentando ao menos se defender, isso iria atrair todo o rigor do departamento de polícia contra esses manifestantes. E os brancos adorariam ter a chance de matar o povo negro indiscriminadamente. Então, King e Malcolm tinham essa tensão. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the A televisão teve um papel central na luta dos afro-americanos pela igualdade. Em 63, uma série de eventos cobertos por jornalistas dos canais nacionais revelaram a dimensão do problema racial no Sul a milhões de americanos. 63 foi o ano do triunfo de Martin Luther King. Sua relação com o presidente Kennedy, que tinha assumido o poder 2 anos antes, era peça-chave na sua estratégia. Mas foi justamente esta aliança entre King e Washington, essa imagem idílica de reconciliação entre brancos e negros, que provocou a ira de Malcolm X. Tudo começou em Birmingham, no Alabama, na primavera de 63. Martin Luther King e outro pastor, Ralph Abernathy, foram gravados enquanto eram presos por organizar uma manifestação ilegal. A prisão era parte de uma estratégia que King usou em cada campanha. Era importante que a câmera captasse a agitação social. King e seu movimento escolheram Birmingham, já que encarnava o racismo do Sul, uma cidade onde os brancos repetiam o slogan do governador: segregação hoje, segregação amanhã, segregação para sempre. O que a liderança cristã e King viram é que isso tinha que ser nacional. Essa crise tinha que ser uma emergência nacional. E como fazemos que seja nacional? King acreditava que o Alabama não queria e nem podia se autopoliciar. E o que ele realmente queria fazer era mostrar isso, para que o governo federal se visse obrigado a se envolver e, dessa maneira, aprovar uma lei federal que anularia todas essas outras leis segregacionistas que estavam em vigor em Birmingham, Alabama, em 1963. Foi na prisão que Martin Luther King escreveu o texto que encapsulava seu combate, uma carta da prisão em Birmingham. King escreveu: o propósito do nosso programa de ação direta é criar uma situação tão crítica que inevitavelmente abra a possibilidade de negociação. Após a intervenção do presidente Kennedy, King recuperou rapidamente a liberdade. Uns dias depois, King e seus seguidores criaram uma polêmica em escala nacional. Um dos seus assessores sugere, bem, porque nós não trazemos crianças. Elas não têm trabalho, elas não têm hipoteca, tem muita
controvérsia sobre isso dentro do círculo do King. Mas a decisão é tomada. E então nós temos centenas e centenas de crianças marchando. Esse também foi o momento quando Buck Horner, o comissário de segurança pública, decide levar cães de ataque e caminhões hidrantes. Agora, é claro que a mídia está cobrindo toda essa história, a mídia impressa, fotojornalistas e a televisão, que, é claro, é praticamente uma nova mídia no que se refere a notícias e jornalismo. Essas fotos percorrem o mundo. 3 de maio de 1963. Quando chegam essas imagens incrivelmente dramáticas, elas são tão poderosas. E aí temos a história de duas forças opostas. Uma que se comporta brutalmente e a outra que está sendo vitimizada. E então, sabe, para a televisão, essa é uma história espetacular. Malcolm X é citado na mídia sendo muito crítico sobre King e o movimento, que permite crianças marchando e sendo presas e apanhando. E diz algo que se torna, sabe, uma frase muito famosa. Sabe, ele disse, sabe, ninguém deveria arriscar a vida de mulheres e crianças. King não é um campeão, ele é uma fraude. Foi o que mais criticamos em Birmingham. O fato de que usaram essas crianças na marcha. E pelo que entendi, algumas das pessoas do King, e você sabe, elas tiveram problema com isso. E no começo eles não gostaram nada da ideia. Curiosamente, é nesse momento que a cobertura sobre King começa a mudar, porque pouco tempo depois dessa campanha em particular, agora chamada de Campanha das Crianças, pouco tempo depois disso, a estrutura do poder branco de Birmingham basicamente colapsa e reconhece que basicamente concorda com as demandas de King. A cobertura da mídia de King começa a mudar rapidamente. Ele não é mais um militante. Ele é o herói. 2 dias após sua vitória sobre as autoridades locais, Martin Luther King foi alvo de um atentado. Extremistas brancos incendiaram vários edifícios e os afro-americanos se amotinaram logo depois. Como resposta às revoltas, Kennedy enviou a Guarda Nacional aos arredores de Birmingham. No Harlem, Malcolm X dá plena voz à sua ira. Nova York, 15 de maio de 1963. That doesn't mean that we in any way condone what those crackers are doing in Birmingham, Alabama. Our people should know better. And it is no accident that as long as the dogs were biting Negro women, Negro babies, and Negro children, Kennedy said nothing. It was only after the Negroes began to strike back. It was then that Kennedy called in the army. So don't you be fooled by Kennedy. Don't you be fooled by these Uncle Tom Negro preachers. When the dog attacks you, you get that dog, 2-legged dog or 4-legged dog. Thank you.
Após os eventos de Birmingham, Martin Luther King e Malcolm X foram entrevistados separadamente sobre a problemática racial. Era uma oportunidade de mostrar ao público as duas visões opostas da causa afro-americana. Has said of your philosophy that it plays into the hands of the white oppressors, that they are happy to hear you talk about love for the oppressor because this disarms the Negro. Well, I don't think of love as, in this context, as emotional bosh. I don't think of it as a weak force. But I think of love as something strong and that organizes itself into powerful direct action. And I think some of the criticisms of nonviolence, or some of the critics, fail to realize that we are talking about something very strong, and they confuse non-resistance with nonviolent resistance. King assume que as pessoas já sabem que ele está certo sobre o que ele está falando. E então ele usa toda a tradição intelectual do branco para poder conseguir se expressar. Malcolm não usa a tradição intelectual do branco para se expressar. Malcolm usa as experiências das pessoas negras lá no gueto, as pessoas com quem ele fala. O seu estilo de oratória, seja Martin ou Malcolm, surge das experiências de vida que eles tenham tido antes. Reverend Martin Luther King preaches a doctrine of nonviolent insistence upon the rights of the American Negro. What is your attitude toward this philosophy? The white man pays Reverend Martin Luther King, subsidizes Reverend Martin Luther King, so that Reverend Martin Luther King can continue to teach the Negroes to be defenseless. That's what you mean by nonviolent. Be defenseless. Be defenseless in the face of one of the most cruel beasts that has ever taken the people into captivity. That's this American white man. But the goal of Dr. King is full equality and full rights of citizenship for Negroes. The goal of Dr. Martin Luther King is to give Negroes a chance to sit in a segregated restaurant beside the same white man who had brutalized them for 400 years. The goal of Dr. Martin Luther King is to get Negroes to forgive the people who have brutalized them for 400 years by lulling them to sleep and making them forgetting what those whites have done to them. Malcolm criticava Martin, porque ele, do seu jeito, tentava ganhar a batalha para se sentar junto das pessoas brancas em um restaurante. Mas Malcolm diz, quer dizer, isso não é liberdade? Sentar ao lado de um branco não é liberdade? Sabe o quê? A liberdade é o que o povo negro tem a sua própria determinação para comprar seu próprio restaurante e não se preocuparem se os brancos os estão servindo ou não. 11 de junho de 63 marcou uma importante vitória para King e seu movimento. O presidente Kennedy fez um discurso televisionado que mostrou a situação dos afro-americanos do Sul como uma crise moral que afetava todo o país. But are we to say to the world, and much more importantly to each other, that this is a land of the free, except for the Negroes, that we have no second-class citizens, except Negroes, that we have no class or caste system, no ghettos, no master race, except with respect to Negroes. Now the time has come for this nation to fulfill its promise. The events in Birmingham and elsewhere have so increased the cries for equality that no city or state or legislative body can prudently choose to ignore them. Dias depois, na Casa Branca, os líderes do movimento pelos direitos civis apresentaram um plano ao governo Kennedy para um importante ato político em Washington. Seu objetivo era atrair a atenção para as injustiças que continuavam afetando a 20 milhões de negros. A presidência temia que os distúrbios chegassem às ruas da capital da nação, mas King garantiu que isso não aconteceria. O evento se tornou uma marcha pacífica, celebrada segundo as condições de Kennedy. Washington, 28 de agosto de 1963.
No dia da marcha, todo o país pôde acompanhar o evento ao vivo pela televisão, graças às câmeras que seguiram o percurso. As 3 cadeias nacionais cobriram amplamente o evento, que foi o ápice de 10 anos de luta pelos direitos civis. O que se vê é uma ênfase em brancos e negros juntos. Na marcha, haviam 3/4 de afro-americanos e 1/4 de brancos. Mas se você olhar a cobertura, você vai pensar que era quase 50-50. A maneira que os programas de notícia mostraram esse monumental fenômeno foi os negros e brancos andando juntos. Você vê as imagens da marcha e a ênfase está colocada na dignidade. Assim, você vê esses retratos emoldurados dos manifestantes. Sabe, as câmeras de TV estão sempre buscando os manifestantes bem vestidos. E isso faz parte da organização da marcha. Coloque suas melhores roupas. Todo o país vai estar te vendo. Assim que o impulso parecia ser, no dia da marcha, de mostrar isso para os telespectadores como não ameaçador, como, sabe, este é o ideal, é assim que a integração se parece. Para mim, é quase como um piquenique. Era quase como um piquenique. Era essa atmosfera. Eu não fiquei nada impressionado. Embora, sabe, eu tivesse aceitado a crítica da marcha pelo irmão Malcolm, eu ouvi ele falar, mas para mim era quando eu cheguei lá, eu disse para mim mesmo, quem poderia criticar isso? Isso é um grande golpe ao governo Kennedy. Parece que estão fazendo algo que está acontecendo, alguma coisa muito grande. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Agora você tem essas 250 mil pessoas reunidas em um só lugar, parecendo estar na mesma sintonia. E aparentemente para idolatrar esse tipo de figura icônica que o Dr. King terminou representando. E mesmo as pessoas que organizaram a marcha reconheceram que King seria a atração. A Philip Randolph, em particular. Ele sabia o que estava fazendo. Que o Dr. King viria e comoveria essa multidão como nenhum outro orador faria nesse país. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Tudo era, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E para mim, a melhor frase desse discurso, e que deveria estar gravada nas mentes, principalmente dos jovens negros, é: os pais fundadores desse país nos deram uma nota promissória, e nós viemos aqui hoje para descontar esse cheque. Agora, para mim, isso, simbolicamente, com todas as imagens que cria na sua mente, é uma declaração poderosa e totalmente ignorada. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. Para Malcolm X, a marcha em Washington era um evento para ser rejeitado. Em um discurso famoso, ele atacou o que chamava de a farsa de Washington. Same clique that put Kennedy in power joined
the March on Washington. It's just like when you got some coffee that's too black, which means it's too strong. What you do, you integrate it with cream. It used to be hot, it becomes cool. It used to be strong, it becomes weak. It used to wake you up, now it'll put you to sleep. This is what they did with the March on Washington. They joined it, became a part of it, took it over. And as they took it over, it lost its militancy. They ceased to be angry. They ceased to be hot. They ceased to be uncompromising. Why, it even ceased to be a march. It became a picnic, a circus. Nothing but a circus with clowns and all. They controlled it so tight, they told those Negroes what time to hit town, how to come, where to stop, what sign to carry, what song to sing, what speech they could make and what speech they couldn't make, and then told them to get out of town by sundown. A Marcha de Washington selou uma aliança entre King e Kennedy. A partir de agora, somente King tinha acesso à Casa Branca. De acordo com a mídia, ambos homens escreveriam a história do país. Mas ela seria escrita sem Kennedy. Segunda, 25 de novembro de 63. Os Estados Unidos estavam em choque com o assassinato de Kennedy. Seu funeral televisionado foi visto por milhões. King e a causa afro-americana acaba de perder seu aliado político mais poderoso. Enquanto isso, Malcolm X interrompe o clima do luto. Quando Kennedy morre, porque a angústia da nação era tão intensa, qualquer frase ou citação que parecesse criticar Kennedy simplesmente não seria tolerada. Malcolm X, vice-comandante do movimento muçulmano negro, expressou sua alegria pelo assassinato de Kennedy em um ato em Manhattan no domingo. Malcolm disse que a morte do presidente foi um caso de galinhas voltando para o galinheiro. Ele disse o seguinte: sendo um garoto do campo, ver as galinhas voltando para o galinheiro nunca me deixou triste, sempre me deixou feliz. Em Chicago, hoje, Elijah Muhammad, o líder do movimento muçulmano anti-branco, suspendeu Malcolm X e repudiou sua declaração. Você solta as galinhas de manhã, elas saem e elas sempre voltam ao anoitecer. O que as galinhas voltando para o galinheiro significa é o mesmo que dizer: você colhe o que você planta. E a posição do irmão Malcolm era de que o governo de Kennedy tinha permitido que toda essa violência acontecera em Birmingham e outros lugares, sem fazer muito a respeito disso. Mas a maneira que a mídia, é claro, interpretou essa frase foi: Malcolm está dizendo que Kennedy mereceu ser morto. E como Malcolm havia sido por muitos anos mostrado como radical, militante, violento, sabe, uma pessoa degenerada, não podia haver outra maneira de interpretar essa frase pela mídia de massa. Eu não queria que ele tivesse dito. Não porque não era verdade, porque acredito em cada palavra, mas porque isso acabou dando munição aos seus inimigos, tanto nos Estados Unidos como na nação do Islã, para ser atacado. Após 3 meses de silêncio imposto por Elijah Muhammad, Malcolm X foi finalmente expulso da nação do Islã. A partir de agora, só falaria em seu nome. Do you consider yourself militant? I consider myself Malcolm. Eu acho que quando ele deixou a nação do Islã, em março de 1964, ele se sentiu, em grande medida, sentiu uma espécie de liberação, se sentiu liberado. Em algum momento ele disse algo como: a camisa de força não está mais comigo. Agora ele pode se mover e ser mais político. Você tem que entender que a nação do Islã tendia a inibir qualquer tipo de expressão política.
costumava se afastar disso. Por isso Malcolm se meteu em problemas. Quando ele falou sobre o assassinato de Kennedy, sabe? Sobre as galinhas voltando para o galinheiro, isso o deixou muito mal. Então, isso precipitou outros eventos, mas ele já estava, segundo o que eu acho, ele estava começando a sair disso de algum modo. Ele se via num quadro mais amplo e fazendo uma contribuição maior. What will be the difference between your new movement and the Nation of Islam? Well, the basic difference will be it'll probably be more flexible, and it's not my intention to teach among Muslims or those who are already Muslims, but to take Mr. Muhammad's message out among the non-Muslim so-called Negroes. Well, you will work then with Negro groups that are working for integration? But we won't be joining them, nor will they be joining us, but we will work together on any objective that we have in common, or that will be for the common good of the Negro community. Em Washington, Martin Luther King continuou trabalhando politicamente com um grupo de senadores que era solidário às suas ideias. Ele se uniu ao debate da redação de um projeto de lei sobre os direitos civis. Iniciada por Kennedy, era uma legislação progressista que contemplava os direitos dos afro-americanos. Durante uma coletiva de imprensa que ele deu no Capitólio, King viu um ouvinte inesperado no fundo da sala. Era Malcolm X. Malcolm X sempre quis se reunir com King e debater com King. Mas King sempre havia negado se reunir com Malcolm. Em grande parte porque sabia que se reunisse com Malcolm, o apoio da comunidade branca seria praticamente eliminado. Por isso, King deveria se comportar de uma tal maneira que o apoio que havia conseguido na comunidade internacional branca não se evaporaria. Após a coletiva, os dois homens se viram cara a cara. A reunião que King sempre tinha evitado, Malcolm X a tinha convocado na frente da imprensa e dos fotógrafos. O encontro durou menos de 1 minuto, mas essas imagens dos dois lado a lado, como esta foto onde estão sorrindo, se converteram em um potente símbolo da reconciliação entre duas visões opostas da causa afro-americana. Essas duas pessoas, Martin e Malcolm, simbolizam algo dentro de cada afro-americano. Cada um de nós tem um pouco de Martin e um pouco de Malcolm X. Olha, Malcolm representa essa escuridão na gente, que diz que não queremos que os brancos mexam com a gente. Nós somos o que o Malcolm representa. Esse fogo, essa luta, essa recusa de deixar que o outro defina quem somos nós. King representa o nosso desejo de nos darmos bem com todos, inclusive os brancos. Nosso desejo de criar uma sociedade para cada povo, definida pela não violência, pelo amor e o cuidado com todas as pessoas da sociedade. Em 2 de julho de 64, foi assinada na Casa Branca a Lei dos Direitos Civis. O que King viu nascer nesse dia foi uma lei federal que penalizava qualquer ato de discriminação racial nos Estados Unidos. Ele apareceu ao lado do presidente Johnson como um herói vitorioso. Por fim, essa lei foi a resposta de Washington ao seu sonho. Dias depois, outro pesadelo sacode o país. Após a morte de um adolescente negro por um policial, começam protestos em Nova York. Durante 2 dias inteiros, a violência reinou nos bairros negros. Quando os assessores de King tentaram apaziguar as tensões, seus pedidos não puderam aplacar a ira das ruas.
Mais de 400 pessoas foram presas durante os protestos e vários policiais foram feridos. Para Malcolm, era um sinal de que os negros já não estavam dispostos a oferecer a outra face e havia começado uma espiral de violência. Em 1600 eu era um escurinho. Até 1865, um escravo. Em 1900 era um crioulo. Ou ao menos esse era o meu nome. Em 1960, eu era um negro. Então o irmão Malcolm chegou. Então algum crioulo atirou em Malcolm. Mas a amarga verdade ainda perdura. Em 21 de fevereiro de 65, Malcolm X foi assassinado. Durante o começo de um ato político no auditório Audubon, no Harlem, Malcolm X foi baleado a queima-roupa. Um dos assassinos, um membro da Nação do Islã, foi preso no mesmo dia. Essa morte violenta pôs fim a um dos mais famosos debates políticos da história afro-americana. Martin Luther King expressou seus sentimentos poucos dias depois. I think Malcolm X did serve a role. I think he played a role in pointing out the problem, calling attention to it. But his great problem was an inability to emerge with a solution. He had slogans that were catchy and that people listened to. But I don't think he ever pointed out the solution to the problem. Funeral de Malcolm X, Harlem. O que King não sabia é que, em morte, Malcolm X se tornaria mais que um rival. Ele se tornaria uma memória, uma consciência revolucionária para uma geração de jovens afro-americanos. Cantada nos guetos, a notícia de sua morte soaria como uma vingança contra King. Tropas patrulham Los Angeles, danos severos durante as revoltas. 6 dias depois dos distúrbios no bairro negro de Los Angeles, deixaram cenas que lembram cidades devastadas pela guerra. Mais de 100 quadras foram destruídas por incêndios e saques. Depois da chegada da Guarda Nacional, se conseguiu restaurar uma certa ordem. As perdas causadas pelos incêndios se calculam em $200 milhões. Na segunda metade dos anos 60, os Estados Unidos entraram em um longo ciclo de distúrbios raciais. A atenção da mídia passou do sul para os guetos do norte. King seguiu esse movimento e fez campanha para denunciar as injustiças econômicas que os negros sofriam nas maiores cidades do país. Para King, os distúrbios eram como birra. De crianças, de pessoas infantis que não têm opção. É um grito de que, olha, eu estou aqui, eu estou diante de vocês. Me escutem, por favor. Olhem o que vocês estão fazendo comigo. E King entendia isso. E entendia que o mesmo estilo de resistência que usaram lá no sul não funcionaria no norte. Em Washington, o senador formou um comitê para investigar a crescente violência nos guetos. King foi convocado para dar sua opinião a respeito. Yes, that's correct, Senator Ribikoff. I think that it is necessary to see at this point that the issues which we confront are the hard core economic issues. For about a decade, we worked on public accommodations and the right to vote. And as I said earlier, it was necessary to do this in order to remove a stigma. In order to remove the humiliation of a caste system. But now we are moving into an area where we must demand basic reforms that will deal with these basic economic issues, a whole problem of housing and education. And I think we've got to see that this is much harder. It was easier to integrate public facilities, it was easier to gain the right to vote because it didn't cost the nation anything. Ele estava se metendo na área econômica e na justiça econômica. E era todo um outro mundo. E muitas pessoas que o apoiaram
para se livrar das leis, sobre se sentar no fundo do ônibus e poder comer no restaurante, quando ele começou a falar sobre economia, algumas dessas pessoas começaram a se afastar. Porque isso era novidade. Era um jogo bem diferente. Quando vemos King nos seus últimos anos, ele começa a se referir a todos esses negros radicais na nossa tradição que também desafiavam o governo. Então você vê King falando, meu Deus, eles transformaram meu sonho em um pesadelo, e ele começa a se opor à guerra do Vietnã e começa a organizar a campanha dos pobres e a lutar contra a pobreza. Esse King era o King que se transformou em um King mais radical. E foi quando se moveu em direção a Malcolm X. Em 4 de abril de 68, Martin Luther King foi assassinado em Memphis. Uns dias depois, em seu funeral, a comunidade negra não só chorava seu líder nacional. 3 anos depois da violenta morte de Malcolm X, enterravam os 2 sonhos que haviam forjado a história dos afro-americanos. Em 63, em Washington, tentei contar meu sonho à nação. Hoje, devo confessar que pouco depois, começo a ver como ele se transforma em pesadelo. Martin Luther King, 24 de dezembro de 67.